Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9. Senhor nosso Deus, dá a Tua bênção, dá a Tua graça a cada um de nós, Senhor. Encha-nos aqui, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E fala aos nossos entendimentos, aos nossos corações, derramando, Senhor, cada vez mais da Tua presença, da iluminação do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de ler um trecho que se encontra do versículo 14 ao versículo de número 29. Leremos alguns versículos. Versículo 14: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles nada puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E de muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Quando Jesus percebeu, continuidade do texto, que a multidão concorria para ver o que acontecia com o pobre menino ou rapaz, Jesus imediatamente ordena ao espírito imundo que deixe o rapaz. E o espírito o abandona. Mas o rapaz fica totalmente imóvel, a tal ponto que muitas pessoas disseram: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o entregou ao Pai, levantando-o. E nós sabemos que os discípulos de Jesus depois questionaram a Jesus o motivo pelo qual eles não puderam expulsar aquele demônio. Ao que
Jesus lhe respondeu, o versículo 29, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra em nossas vidas. Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, vinham de uma experiência. Eles vinham do monte conhecido como Monte da Transfiguração. Quando Jesus, diante dos seus discípulos, foi transfigurado ao ponto de suas próprias vestes resplandecerem. E Moisés e Elias falavam com ele. Não sabemos sobre o que falaram, mas imagino sobre as palavras proféticas, a vinda messiânica e coisas como essa que versam sobre o reino de Deus, devem ter falado. Mas, de fato, nós não sabemos. Mas alguma coisa falaram de modo que indicassem quem eram. Pois os discípulos reconheceram que aquele era Moisés, que aquele era Elias e que falavam com Jesus Cristo. Ao que Pedro, admirado por tudo, tomado de emoção, disse, sem saber de fato o que dizia, Senhor, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra será de Moisés, outra será de Elias. Era uma experiência tão maravilhosa, era uma experiência tão impressionante, era algo tão sobrenatural que, de fato, Pedro e mesmo Tiago e João não queriam que aquela experiência terminasse. Falavam, vamos permanecer aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos fazer deste lugar um lugar talvez de peregrinação. Quem não virá para ouvir Moisés? Quem não virá para ouvir Elias? Quem não virá para ouvir Jesus? Vamos ficar aqui. Mas uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E então eu creio que toda a atenção, tanto de João, quanto de Tiago, quanto de Pedro, se voltou imediatamente para Jesus. E diria mais, eu creio que Moisés, eu creio que Elias, toda a atenção daqueles que estavam se moveu para Jesus, para ouvir a Jesus. Pois a voz celestial dizia, a ele ouvi. E o que Jesus disse? Desçamos. Vamos-nos. Vamos. Porque havia algo que esperava pelo Senhor. Havia algo que esperava por eles. Havia um pai aflito, havia discussões acontecendo, havia um menino endemoniado. Havia um menino que estava sofrendo. E o que eu diria? Havia uma situação desesperadora. Uma situação desesperadora que necessitava de uma solução. Em nossos dias, quantas situações desesperadoras existem? Quantas pessoas estão sofrendo? Estão desesperadas? Não sabem mais a quem recorrer, como recorrer, o que fazer?
Quantas pessoas chegaram já ao... Quantas coisas estão a vivenciar que elas veem como sem solução. Imaginemos o que está acontecendo em nossos dias lá na Ucrânia. Quantos pais desesperados? Quantas pessoas desesperadas? Quantas vidas sem perspectiva de futuro sequer? Essa família sofria. É interessante que nós vemos que há o pai, que existem os escribas, que ali está o filho endemoniado, que isso já acontecia há muito tempo, e que ninguém via solução, e que ele rogou aos discípulos de Jesus que o libertassem, e estes não puderam. Estes não conseguiram. Tudo isso está inserido em episódios extraordinários das Sagradas Escrituras, entre eles o envio dos discípulos de 2 em 2, em que Jesus disse: vão, preguem a palavra, vão, expulsem demônios, curem enfermos, ressuscitem mortos. E os discípulos voltaram muito alegres, voltaram muito contentes, voltaram muito entusiasmados e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus disse a eles: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E não porque os demônios se submetem a vocês. Eles estavam extremamente animados com serem usados por Deus, mas eles necessitavam de uma lição. Que lição? A lição do fracasso. Neste dia, com este jovem, eles fracassaram. Eles não puderam libertá-lo. Essa é uma coisa que chama tanto a atenção. Porque aqueles que ali ficaram não puderam fazer nada. E o pai, tão angustiado, o pai tão desesperado, diz: se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E esse homem disse isto, e Marcos é detalhista. Marcos disse em lágrimas. Em lágrimas. Um pai exausto, cansado, desesperado, um filho endemoniado, que muitas vezes o demônio o definha quando o toma e o leva a uma situação tão constrangedora, tão vexatória como esta situação, em que as pessoas concorreram, as pessoas, quando aconteceu, elas foram ali para ver o rapaz, e Jesus não permitiu que aquele menino se tornasse um show, a sua dor se tornasse um espetáculo. Como eu louvo ao Senhor por essa maneira que o Senhor tem de agir, que não permite que venhamos a nos tornar um espetáculo, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa luta. Antes, Ele mesmo
vendo que a multidão concorre, ordena ao demônio que o deixe, e imediatamente esse demônio sai. E Jesus não diz apenas que o demônio saia, mas diz: não tornes mais a ele. Uma situação desesperadora, que quando Cristo chega, Ele não apenas trará solução, mas não permitirá que esta situação desesperadora se repita nunca mais em nossas vidas. Isto é libertação. Libertação não é se livrar do problema por um momento. Libertação é se livrar do problema para sempre. O problema ali era um menino endemoniado, era a possessão, e há uma casta, algo grosso, algo agarrado, que não quer sair. Há uma verdadeira crosta demoníaca que gera esse problema desesperador, que não quer sair. E como alguém que tem que limpar e limpar forte alguma coisa para que esta coisa fique verdadeiramente limpa, nós temos que usar as ferramentas, as nossas armas da luz: jejum e oração. Jejum e oração. Nós temos que retomar a prática do jejum e da oração. Por quê? Porque há um mundo angustiado, há pais aflitos, há filhos endemoniados, e a casta agarrada, presa, difícil de sair, que só sairá através de jejum e de oração. Há demônios. Eu, esses dias, ouvia alguns ministérios desacreditando de demônios, dizendo que tudo isso não passa de a possessão, uma questão psicológica. Há uma casta demoníaca. E se a Bíblia diz que existe, então não tenha dúvida, existe. Existe. Mas esse jovem não sofria de epilepsia, não foi ele curado de uma epilepsia. O problema que o pai leva é que ele sofria de mudez e era endemoniado. Que o demônio o agarrava, que o jogava no chão, que por vezes o jogou na água, que o jogou no fogo, tentando matá-lo. Você já imaginou o desespero deste homem? O desespero desta família? Há uma família desesperada. E veja bem, não desvalorizando em nada a ciência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, seja o que for, não desmerecendo essas ciências e esses tratamentos. O que é espiritual se resolve espiritualmente. E nós temos que estar prontos para resolver isto, usando a autoridade do nome de Jesus Cristo e jejuando e orando. Nós não podemos esperar que o problema aconteça para que jejuemos e oremos. Nós temos que jejuar e orar
antes do problema acontecer. Pois eu entendo que Jesus está falando a esses seus discípulos, respondendo a eles, por que não pudemos expulsá-lo? Por que não pudemos fazer? Lhes faltou o quê? Consagração. Lhes faltou o quê? Jejum. Lhes faltou o quê? Oração. E eu tenho que jejuar e orar antes. A prática do jejum e a prática da oração é uma prática inerente à vida cristã. Jejuamos e oramos. Jejuamos e oramos para expulsar castas que só saem com jejum e oração, para poder trazer a pessoa desesperada, a família desesperada, a solução. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós estamos aqui numa reunião de oração, há pessoas presentes e há pessoas pela live enviando seus pedidos de oração, a desespero, a angústia. Nós precisamos dizer, Senhor, eis aqui as nossas orações. Eis aqui os nossos jejuns. Mas sabemos que é pela autoridade do nome de Jesus Cristo, porque é Jesus quem opera tudo em todos, pelo Espírito Santo de Deus. A Jesus queremos ouvir, mas não apenas a Jesus queremos ouvir, queremos que todos ouçam a Jesus. Queremos que ouçam a palavra, sabe, no meio de apóstolos, no meio de profetas, porque lá estava o quê? A maior representatividade dos profetas que poderia haver, Moisés e Elias. Ali estavam a maior representatividade dos apóstolos que poderiam ter, os três mais chegados de Jesus: Pedro, João e Tiago. No meio desses, Cristo é glorificado. E eu oro a Deus que onde haja apóstolos e onde haja profetas, sempre Cristo esteja sendo glorificado. E no final seja Cristo ouvido. E não só ouvido, mas atendido. De modo que nesta noite eu quero me dirigir à pessoa que está como aquele pai, em lágrimas. Eu não sei qual é o teu problema desesperador. Pode ser um filho. Pode ser uma questão espiritual. Pode ser uma enfermidade. Pode ser um vício. Um desespero. Um desespero familiar. Um desespero de um pai que não vê perspectiva de futuro para o seu filho. O que ele enxerga é que em algum momento ele acabará morrendo, porque o lança no fogo, o lança na água. Quantas vezes esse pai teve que tirar o filho do fogo? Quantas vezes esse pai teve que tirar o filho da água? E dizer, faz isto para o matar. Era um espírito que vinha para matar. Talvez haja alguém desesperado nesta noite,
Talvez alguém ouvindo pela live esteja desesperado. Me disse, você não sabe em que situação está a minha vida, está o meu viver, está a minha realidade. Eu tenho escapado, mas até quando eu poderei escapar? O Salvador, o Libertador, o Transformador, Jesus Cristo, está aqui nessa noite para transformar nossas vidas e a tua vida. Mas eu tenho pedido tanto, talvez essa pessoa diga, como aquele pai, eu roguei tanto aos seus discípulos, nada aconteceu. Para vergonha nossa, muitas vezes nada acontece, porque nos falta o quê? Jejum e oração. Sabe, a igreja dos nossos dias está preocupada em muitas coisas, em qualidade disto, em qualidade daquilo, em técnica disto, em técnica daquilo, mas houve algo que Jesus disse e colocou para que a igreja fizesse, para que nós que somos discípulos do Senhor, fizéssemos a fim de quê? De ajudar ao desesperado, ao desesperançado, jejuar e orar. E que nós nos arrependamos de não jejuar e orar. Nunca mais os discípulos falharam. Pois eu creio que nunca mais deixaram de jejuar e orar. Eles não esperaram a dificuldade e o problema para jejuar e orar. Eles jejuaram e oraram preventivamente. Eles se preveniram agora. Eles nunca mais, que a igreja aprenda isto. Que a igreja use essas duas poderosas ferramentas que nos capacitam a libertar uma vida de uma casta que não quer sair. De uma casta que não quer sair. Existe uma casta em nossa cidade, existe uma casta em nossa sociedade, existe uma casta em nossa nação que não quer sair. Temos orado e às vezes o que nos falta então é jejuar. Jejuemos e oremos, e usemos a autoridade do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Naquele dia havia discussão, mas não havia libertação. Em nossos dias, como há discussão. As pessoas discutem isso, discutem aquilo, discutem, não é assim, é dessa forma, é daquela outra forma, vocês não estão conseguindo, temos que fazer outra coisa, e assim por diante. O que as pessoas precisam não é que continue a discussão, é que venha a solução. E a solução vem pela libertação. Qual é o problema que te angustia nesta noite? Qual é o impossível, o que ninguém resolve? Que com lágrimas hoje você pede, se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. O Senhor Jesus, o mesmo Jesus que atendeu aquele pai aflito, o mesmo Jesus que disse, se podes, tudo é possível ao que crê. O mesmo Jesus está aqui nessa noite para libertar, para transformar.
presentes e não presentes. Demônio nenhum ficará de pé diante do Senhor Jesus Cristo. Mas no nome de Jesus, todas as vidas serão libertas. A cidade será liberta. A nação será liberta. A sociedade será liberta da casta que agarra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou estar